Olá! O Black Power é um estilo de cabelo ou é um jeito de viver? Saiba que ele volta com tudo nesta nova temporada para derrubar progressivas e chapinhas. Assim como a dieta já não é mais a única saída para perder os quilinhos indesejáveis. Hoje você vai saber mais sobre reeducação alimentar, uma escolha mais saudável e duradoura para você, para sua família e para os seus filhos. Anote aí, beleza é bom, a gente gosta, mas é preciso estar de bem com a vida. E aí a gente vai te apresentar o Reiki. Você já ouviu falar? Não? Então acomode-se na poltrona porque o Planeta Mulher começa agora. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque. E olha só esse dado, a Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, órgão da Secretaria da Saúde do Governo Federal, constatou através de uma pesquisa realizada em 2013 via telefone que 51% da população brasileira apresenta excesso de peso, sendo 54,5% homens e 48,1% mulheres. Assim como o excesso de peso, a obesidade também apresentou um aumento desde 2006 de 5,5%. É muito, né, gente? E o que nos preocupa ainda mais é que essas doenças causadas pelo aumento de peso estão cada vez mais presentes na população, atingindo inclusive as crianças, e isso é mesmo muito preocupante. E o que devemos fazer para conquistar uma boa forma sem exageros e sem truques, Planeta Mulher conversa agora com a doutora Thalita Alves Maciel. Ela é nutricionista, graduada pela Universidade Bandeirante de São Paulo, pós-graduada em nutrição, membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Seja bem-vinda, doutora Thalita. Olá. Jovem, bonita e com muita formação. O que é uma nutrição funcional, doutora? A nutrição funcional, ela vai se diferenciar da nutrição que nós estamos acostumados. Ela vai trabalhar, na verdade, na individualidade bioquímica do paciente. Então, ela vai corrigir possíveis deficiências de vitaminas e minerais e corrigir aquele problema que a pessoa está apresentando. E isso faz parte de um processo de reeducação alimentar? A educação alimentar faz parte da nutrição funcional, porque dietas e regimes não funcionam apenas por um período. A pessoa faz por um momento, depois ela se cansa, e a reeducação alimentar é mudar essa cabeça nas pequenas atitudes, desde o que se compra no mercado, quais escolhas que essa pessoa faz. Isso é reeducação alimentar. É fácil ou é difícil fazer uma reeducação alimentar? O que a senhora tem percebido nos seus pacientes? Pensar magro, você vai aprender a mudar as suas atitudes. E isso pode levar até tempo. No consultório, nós trabalhamos uma média para a pessoa mudar os hábitos dela. Ela leva em cerca de 90 a 120 dias. Né? Então, não pode desistir. Tá? Certo. Agora, você falou em mudar, né? Mudar dieta, alimento, essas coisas, muito pelo desejo, pelo prazer, pelo paladar. Aí a nutrição funcional entraria para equilibrar esse desejo, essa compulsividade, por exemplo, por chocolate, por doce. Porque tem muita gente que diz, eu só engordo porque não resisto a um docinho, não é? Olha, se a pessoa tem vontade de comer doce o dia inteiro, é por um motivo, após as refeições é outro motivo, e no final do dia para a noite é outro motivo. Então, por exemplo, o que geralmente acontece é à noite, né, a queda da serotonina. Então, a gente vai trabalhar com esse indivíduo ao longo do dia, nutrientes como o cacau, por exemplo, que daí não tem açúcar. A gente pode trabalhar com outros alimentos que vão corrigir esse sintoma e a pessoa não desenvolve no final do dia a compulsão por doce, por exemplo. E aí é um teste bioquímico. Então quer dizer que é verdade quando a pessoa diz que ela não consegue ficar sem o chocolate à tarde. É uma necessidade química do organismo. O açúcar e a gordura viciam. Tá. Então a pessoa pode passar no processo de reeducação alimentar até por um período de abstinência. Ela negando aquele alimento para ela há cerca de 7, 10 dias, ela acaba, chega aquele momento, dá a vontade, mas porém se ela resistir,
Ela supera o vício. Acaba superando como se fosse Um vício. um vício, isso mesmo. Certo. Agora, quando passa disso, é uma necessidade bioquímica? Deficiência de magnésio, por exemplo, tá? pode Então, causar. magnésio a gente encontra no damasco seco. Então, assim, você tem que tratar disso antes que a vontade ocorra. Então, no arroz integral, no pão integral, nas avelãs. Então, nesses alimentos, acabam tendo uma quantidade maior de magnésio que vai produzir, na verdade, levar a serotonina e aonde a pessoa acaba não desenvolvendo essa compulsão. Olha, você está vendo aí, você que está em casa, você viu como informação é tudo? A gente sempre fala, sabe, aqui, doutora, que informação é tudo, não é? Você vê só como que é muito importante. Porque, doutora, olha, muitos famosos ganharam peso por motivo de trabalho, idade, ou voltaram com seu peso normal apenas fazendo a reeducação alimentar. A gente vai mostrar aí quem passou pelo processo de reeducação alimentar e conseguiu perder peso e aprender a comer direito. Poderia dizer isso? Que a educação é aprender a comer direito? Sim. Tá, vou mostrar aí, ó. Tem a Solange Couto, vai estar passando a foto para você. Aí, ó, olha a Solange Couto, gente. Isso através do processo de reeducação alimentar. Tiago Lacerda perdeu 10 quilos. Olha só, 10 quilos o Tiago Lacerda perdeu. Tem a Cristiana Oliveira que perdeu 15 quilos. Nossa, que legal. Jonah Hill perdeu 20 quilos. Olha isso. A cantora Kelly Osbourne perdeu 22 quilos. Olha isso, doutora. Bom, isso anima, né? As crianças também podem... Isso anima bastante a gente. As crianças também podem perder peso assim através da reeducação alimentar? Sim. E quando a gente atende crianças, o mais importante é assim. Ela chega com peso, mas o interessante é ela crescer e não aumentar esse peso. Então, ela vai mudando os hábitos, vai sendo um trabalho feito com a família. Certo. E aí vai se atingindo o objetivo proposto. Você acha que é mais fácil trabalhar com a criança, já colocar ela numa reeducação alimentar? É mais fácil do que depois a pessoa na vida adulta ter que mudar os hábitos? Tem que educar para não ter que reeducar, né? Mas A criança isso se geralmente educa, não o é... adulto se reeduca. Mas isso geralmente não é culpa da criança, e sim de quem faz a compra, né? Existe a comfort food, né? Os grandes apelos fast foods, né? Temos uma variedade muito grande, sabe? Saborosos, acessíveis, fáceis, rápidos. Mas assim, por exemplo, uma mãe que trabalha fora, às vezes promete uma criança, final de semana a gente vai comer alguma coisa, ou essa mãe já chegou cansada em casa e vai pedir uma pizza. Então, às vezes, é a mãe que tem que mudar para que essa criança aprenda hábitos saudáveis. Quanto tempo você fica com o paciente, mais ou menos, até ele começar a ter os primeiros resultados? Quanto tempo leva, mais ou menos? Geralmente as consultas são em torno de 1h30 que nós fazemos, e com retornos mensais a cada 40 dias. E isso por quanto tempo, mais ou menos, seus pacientes ficam com você? É que cada pessoa tem um objetivo, mas dependendo do objetivo que a pessoa tem, uma média de 90 a 120 dias, porque depois não é só emagrecer, essa pessoa precisa aprender a manter esse peso. Ela tem que criar um mecanismo, na verdade, que o peso dela é esse, entender, fazer com que o cérebro dela entenda que esse é o novo peso. Então, a pessoa é onde passa pela mudança de reeducação alimentar. E isso não necessariamente passa por um psicólogo? Não necessariamente. A partir nós temos parceiros, né, que é muito bem-vindo para o trabalho, mas não necessariamente. Agora, então... Depende da avaliação da pessoa. A gente tem um pouquinho tempo, que pena, né? É tão bom ficar aqui conversando com você, trazendo essas informações. Então, agora temos pouco tempo, mas eu queria tirar algumas dúvidas. Primeiro, é verdade que ao baixo índice de cromo no organismo dá compulsão por doce? Sim. Sim? E aí tem que reequilibrar esse nível de cromo? No primeiro momento, a gente pode até manipular uma fórmula com cromo, vanádio, magnésio, e depois a gente vai tirando dessa pessoa, porque daí vai colocando os alimentos corretos. Tá, e aí você falou aquela coisa, né, que às vezes não é para todo mundo que é indicado um arroz integral, um pão sem glúten, não é que você estava falando? É individual. É individual, então a alimentação também é uma coisa quase que personalizada, é isso? Por isso que
interessante você ir a um profissional e vai fazer um plano alimentar para você. E não só internet, revistas, porque ali é uma forma abrangente, né? Uma forma geral. E ali no consultório nós vamos identificar quais são os hábitos que a pessoa deve alterar para atingir o objetivo. Então tá aí, fica a dica para você aqui do Planeta Mulher, se você quer fazer uma reeducação alimentar para você e para toda a família, né? E aí a gente já estende isso. Então tá aí, você pode aí entrar em contato com o Planeta Mulher, ver o que você achou dessa entrevista com a doutora Thalita Alves Maciel. Você é de Osasco? Sou de Osasco. Ó, você é de Osasco, trabalha em Osasco. Se você mora em Osasco ou nas imediações, só entrar em contato com a gente encaminha aí todos os endereços de contato da doutora Thalita. Doutora Thalita, muito obrigada, tá? Esperamos que você volte outras vezes ao programa para a gente poder continuar com esse assunto, que eu tenho certeza que você que está em casa deve ter adorado. E vai gostar de muito mais que vem por aí. Olha, no próximo bloco você vai conhecer uma técnica milenar de cura com as mãos. O reiki, já ouviu falar? Não? Então não sai daí, acomode-se na poltrona, porque daqui a pouquinho a gente volta com o reiki, que dizem que cura, protege e revela. Já já, tá? Não provoque.